E com tudo que eu disse anteriormente, eu comecei a me preocupar. O que eu não devo fazer? Quais são os erros? Eu comecei a preocupar, a analisar os meus erros. Por que eu falhava? Por que as coisas não estavam acontecendo? Toda vez que eu via porque uma empresa fechava, ou o cara não estava tendo sucesso na sua empresa, na sua equipe, eu sempre fui um caçador, mas eu estava procurando assim, o que dá errado? O que você está fazendo de errado? Eu preciso entender. E eu comecei a procurar isso, comecei a entender muito por que as pessoas estavam falhando. Porque as equipes estavam falhando e porque as empresas não estavam produzindo o que queriam produzir. Mesmo com todos os recursos, mesmo uma empresa com uma visibilidade bacana, mesmo assim ela estava tendo um problema muito grande. E eu comecei a entender que os maiores problemas das empresas e das pessoas que queriam se ingressar nas empresas era o quê? Formação de equipe. E eu consegui catalogar alguns das maiores falhas que as pessoas estavam cometendo. E comecei a entender por que é tão difícil montar uma equipe. E se você perguntar para todas as pessoas hoje que têm uma empresa, que têm um negócio, e se você perguntar para as pessoas que querem entrar numa empresa, a dificuldade quase é a mesma. Montar equipe. Você ingressar numa equipe, ou você como líder montar uma equipe, é uma dificuldade só. Construir equipe integrada. Então, por que é tão difícil montar uma equipe? E isso eu consegui entender alguns passos. Falta de um mindset vencedor. Eu comecei a entender que você precisa ter uma mentalidade muito forte. Você precisa se brindar com o dia a dia do mercado. Você não pode ficar aceitando muitas circunstâncias de mimimi. Você não pode ficar aceitando muito as pequenas falhas do dia a dia e isso te afetar. Você precisa ter uma mentalidade. Tudo que acontece, você tem que imaginar qual é a solução, como que eu tenho que resolver isso? E começar a pensar muito positivo, a conseguir criar uma tela mental onde você construa na sua mente que tudo vai dar certo. Você vai ter que pagar um preço, você vai ter que estudar, você vai ter que se lapidar, você vai ter que investir, mas você precisa criar uma mentalidade forte, uma habilidade de entender que vai dar certo. O que não está dando certo até agora são fases de aprendizado. Então eu comecei a entender que você precisa muito ter uma mentalidade forte. Você precisa construir uma mentalidade forte. E medo de mudança. Porque se você não constrói uma mentalidade forte, o medo te paralisa. Agora, com a mentalidade forte, o medo ele fica menos impactante na sua vida. Ele não fica te limitando. Então, ter medo de mudança é um paralisante. Ele te deixa estagnado. Então, você tem que construir isso. Você tem que tirar alguns medos que te impedem de construir uma equipe. A exemplo, você como líder, falar em público, criar um treinamento, se expor. Então isso é medo. Se você não vem fazendo reuniões com a sua equipe, se você não vem trazendo a sua equipe junto de você, se você não deixa claro para a sua equipe qual é a visão da empresa, qual é a missão, quais são os valores, isso pode estar ligado a medo de exposição, medo de mudança, medo de querer introduzir algo novo na equipe, falta de disciplina. Você na condição de líder, você precisa dar o maior exemplo para eles. Um dos maiores exemplos é disciplina. Você precisa mostrar para a sua equipe que você tem uma autodisciplina e que você vai disciplinar a sua equipe. Eles têm que perceber que você é o treinador deles. Você precisa ser disciplinado e mostrar para eles. Quando você planeja, você começa e termina. Você começa e termina. Você precisa mostrar para a sua equipe, treinar a sua equipe a ter disciplina. Não investem em conhecimento específico. Não adianta você trazer vários treinamentos.
Não adianta você ler vários livros. Você tem que entender qual é a lacuna, qual é a necessidade do momento de treinamento, o que realmente eu preciso treinar hoje. Eu comecei a entender, todas as vezes que eu era promovido, eu não era promovido porque alguém ia lá e falava, vou te conduzir, vou te preparar e você vai crescer aqui. Eu me posicionava, eu treinava. Eu olhava dentro do cenário da empresa, tudo dentro das empresas que eu trabalhei me dava possibilidade de treinar. A história da empresa, linha de produtos, catálogo de cada produto, manual de instrução de cada produto. Então eu treinava. Isso é conhecimento específico. Você estudar um manual de um produto que você vende. Então você tem todas as oportunidades para trazer conhecimento específico. Tanto você para crescer na equipe, tanto você como líder. Então, dependendo do momento, o conhecimento tem que ser específico. Não planejam. Poucas pessoas têm a habilidade ou a disciplina de planejar. Você precisa ter uma mentalidade de planejar o suficiente para executar. Mas planejar só o suficiente. Essa é a grande sacada de você ter eficiência e uma qualidade total. Planeja o suficiente e executa. Corrige a execução. Depois faz de novo, planeja. Muitos pensam que não merecem. Isso é uma grande sacada na evolução como pessoa. Se você sente que não merece aquilo, você acha que você vai conseguir aquilo? Se você acha que você não merece ser promovido, se você acha que você não merece, você acha que você vai conseguir? E uma das dicas que eu dou para você trabalhar o merecimento é você trabalhar com gratidão, ser grato para aquilo. Eu mereço isso. Eu sou grato por esse momento. Eu sou grato por ter essa carteira assinada. Eu sou grato por ter essa equipe. Você tem que trazer esse merecimento. Você tem que aprender a brindar os momentos de glória. Você tem que trazer a celebração para a sua equipe. Não sabem escolher as pessoas certas para o lugar certo. Esse é o grande erro dos líderes. Saber contratar a pessoa certa para o lugar certo. E a pessoa certa não vem etiquetado. Pessoa certa para o lugar certo. Não vem. Você tem que ter a habilidade cognitiva de entender onde eu quero colocar alguém, o que ela vai fazer, qual é a tarefa dela, qual é a descrição de cargo dela. E depois fazer uma entrevista com essa pessoa e ser bem minucioso. Essa pessoa consegue executar essas funções? Essa pessoa consegue realizar essa tarefa? O que eu preciso de técnica possível? Quais são as habilidades emocionais que eu preciso para realizar essa tarefa? Então, na hora de fazer uma entrevista, na hora de contratar alguém, você precisa estar claro. Você não pode só tapar o buraco, só repor alguém que saiu. Você tem que fazer, literalmente, você tem que garimpar essa pessoa na hora da entrevista. Só que você já tem que ter em mente qual o perfil necessário para se contratar e qual o perfil necessário que você precisa para essa vaga. Poucas pessoas querem pagar o preço de serem bem-sucedidas. Esse é literalmente você assumir os obstáculos. É assumir que vai ser difícil. Quando você assume, entende, essa é a minha jornada e vai ser difícil, vai ter obstáculo. Só que eu vou vencer todas. Quando você coloca isso na sua mente, que será difícil, mas é possível, quando você entrar a campo e as dificuldades começarem a vir, amigão, você já resolveu 50% dessas dificuldades. Sabe por quê? Porque você já fez uma conversação na sua mente que seria difícil.
Nenhum momento você jogou na sua mente que seria fácil. É difícil, mas é possível. Então você não fica surpreso quando a dificuldade acontecer. Então acredita, se você tem um grande sonho, será difícil, terá obstáculo, mas é possível. E eu vou conseguir e vou lutar. Essa é uma configuração mental. Fazendo isso, você tira 50% de impacto daquilo que talvez ia impedir você de realizar a sua jornada, bater uma meta, construir uma equipe. Falta de um líder. Essa falta de um líder não é literalmente você ter um líder. A falta de líder é você se liderar. Quando eu percebi que o que estava impedindo eu crescer era a falta de autoliderança, na hora que eu entendi isso, o meu crescimento foi muito grande. Não é só o crescimento financeiro, mas o crescimento de satisfação com a profissão, o crescimento de motivação, de conhecimentos de uma forma generalizada sobre o que eu queria. Eu comecei a ficar mais entendido dos assuntos. Por quê? Porque eu comecei a me liderar. Eu comecei a entender o que eu tinha que aprender. Eu comecei a entender o que eu tenho que deixar de fazer. Quando eu comecei a ser o meu guia mestre, eu comecei a ter uma proa de crescimento muito grande. Eu comecei a errar menos, a procrastinar menos. Quanto mais líder de si, menos você precisa de um líder. Se você tem a capacidade de autoliderança, pouco provável você precisa de um líder. Você vai precisar de um mentor, de alguém que te dá uma certa luz. Mas como liderança, você tem que desenvolver a autoliderança. E quando eu virei essa chave, quando eu comecei a me identificar como que eu precisava ter autoliderança, eu comecei a ter uma vida profissional e uma vida pessoal mais madura. Falta de foco e planejamento na hora de executar. Até agora eu estou falando para vocês as grandes falhas. Onde que as pessoas estão falhando? E essa é a que as pessoas mais cometem. As pessoas contratam alguém para trabalhar, para a sua equipe, e já coloca ela para executar, já coloca ela para fazer, já coloca ela para vender. E você precisa trabalhar com essa pessoa o planejamento antes da execução. Mais para frente eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso. Mas não coloca a pessoa no campo, na batalha, sem antes ela conhecer quais são os obstáculos, quais são as dificuldades, quais são as necessidades técnicas que eu preciso, quais são os treinamentos que eu preciso. Não queime um grande colaborador, não queime, não estraga a sua equipe, contratando alguém e já colocando a campo imediato. Mesmo se ele for do mesmo segmento, mas é de outra empresa, são outros valores, outros clientes, mesmo vendendo o mesmo produto, não queime, gaste um tempo para aperfeiçoar essa pessoa, para depois você colocar em campo. E principalmente, ensinar essa pessoa a executar o que foi planejado. E por último, desses vários itens que eu encontrei, porque é tão difícil montar uma equipe, esse poderia ser um dos que mais faz com que as equipes hoje falham. Uma falta de comunicação, uma comunicação assertiva, uma comunicação direta, sem ruídos. Só que você, na condição de líder, você precisa entender onde acontecem esses ruídos, onde que a comunicação está sendo falha, entre colaborador com colaborador, entre setores com setores. Você precisa entender toda a comunicação da sua empresa, tanto comunicação verbal, quanto uma comunicação por e-mail, por mensagem no WhatsApp, uma linha de produção. Você precisa entender todos os passos. Tudo isso é comunicação. Como que um setor está comunicando com o outro? Como que o setor de venda está comunicando com o setor de pós-venda? Como que o setor de pós-venda está comunicando com o setor financeiro? Você precisa entender essa comunicação. Não só a comunicação verbal, mas você precisa gastar tempo
E cuidado com a comunicação. Se você vai fazer uma reunião, para essa reunião ser bem sucedida, você precisa ser claro na comunicação. E a clareza não é só falar bem. A clareza é transmitir a sua ideia da forma mais simples e objetiva. E quando você começa a trabalhar a comunicação, e com o seu cliente, com seus consumidores, seus fornecedores, tudo é comunicação. Quanto de dinheiro é perdido por falta de comunicação, um e-mail errado, mercadorias extraviadas. Eu vejo cada case de problemas na comunicação. Então, cuidado com a comunicação da sua equipe. Deixe a sua equipe com uma comunicação única, genuína, verdadeira. Mas você, como líder, precisa cuidar da comunicação da sua empresa.